Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta maravilhosa oportunidade, na qual o Senhor nos concede de estarmos aqui e por este meio de comunicação levar até você a maravilhosa, a inefável palavra do Senhor. E dizer para todos os que estão ao alcance e sintonizado neste programa, para que o Senhor venha a cada dia derramar da sua graça sobre a sua vida. E louvamos a Deus porque Ele é maravilhoso. Antes de lermos a palavra do Senhor, sabemos que a situação a qual nós estamos ou o mundo está enfrentando, muitas das vezes nos impede de reunirmos, de nos agregarmos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela está livre. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam presos, com cadeias em seus pés e em suas mãos, mas nada o impediram de orar e de louvar a Deus. E o milagre começou a acontecer, que as cadeias, que o alicerce do cárcere se moveu e aberto foi as cadeias. E naquele momento houve mais um milagre, o carcereiro se entregando a Jesus e salvando também a sua casa. Então sabemos que a palavra do Senhor, ela está livre, e nós podemos louvar e bendizer o nome do Senhor aonde nós estamos. Gostaria de ler com os irmãos a mensagem da palavra do Senhor desta noite, que se encontra no livro de Êxodo, no seu capítulo 12, no seu versículo 7, no seu versículo 12 e 13, no qual a palavra do Senhor nos diz assim: e tomarão do sangue, e poluão ambas as ombreiras e as vergas da porta, nas casas em que o comerem. O 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Muito bem, gostaríamos aí então de passar para todos vocês que estão sintonizados neste programa, a mensagem da palavra do Senhor. O que eu gostaria, se fosse para colocar um tema nesta mensagem, a mensagem seria o tema a qual falando aproveitando a oportunidade. E quando nós olhamos para este tema, nós vemos que todos nós temos a oportunidade de adorar a Deus, de nos preparar, porque em breve o arrebatamento vai acontecer. E quando nós olhamos para este texto, nós vemos Deus colocando diante de Israel uma oportunidade importantíssima para que Israel viesse sair deste acontecimento que seria eminente. O que é algo eminente? É algo que vai acontecer sem dano algum. Porque quando nós olhamos e observamos aqui, que quando nós vemos em Gênesis capítulo de número 15, o versículo de número 13, nós vemos o Senhor falando com Abraão e dizendo: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Afligiloão 400 anos,
mas eu julgarei a gente que os afligirem, e sairão com grande fazenda. Nós vemos que Deus, tempos atrás, falara com Abraão, e quando nós olhamos no capítulo de número 3, Deus agora fala com Moisés entre meio à sarça. No seu capítulo de número 3 e versículo 7, o Senhor diz para Moisés: tenho visto eu atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Então desci para livrá-los da mão dos egípcios. Quando nós olhamos aqui e observamos, irmão, nós vemos que Israel era a primícia de Deus que estava dentro do Egito. Israel era a propriedade de Deus que estava dentro do Egito, e Faraó não podia tocar. Mas quando eu olho para este texto, mesmo Israel sendo propriedade peculiar de Deus, Israel tinha que aproveitar a oportunidade pela qual Deus estava concedendo a eles. E quando nós olhamos para essa oportunidade a qual Deus estava dando para Israel, era uma oportunidade vinculada à obediência. Por quê, irmão? Eles, aproveitando a oportunidade e sendo obediente, com certeza eles sairiam do Egito sem dano algum. Por quê? O Senhor disse: olha, pegue o sangue e passa pelo umbral da porta, porque eu vou descer sobre o Egito e vou ferir todos os primogênitos que estão no Egito. Então nós vemos, irmãos, que por mais que Israel viesse ser prioridade peculiar de Deus, Deus não trabalha na parcialidade. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é fiel. Deus deu um tempo para Israel, aleluia, se preparar. Nos dias que nós estamos vivendo, o arrebatamento está aí. O arrebatamento vai acontecer. Estando eu preparado ou não, o arrebatamento vai acontecer. Deus está nos dando tempo para que nós venhamos nos preparar. Porque o próprio Deus disse: eu passarei pela terra do Egito. Olha bem para vocês verem. Então era algo iminente, isso ia acontecer. Ali no meio estava o povo de Israel, estava ali o povo hebreu. Não é porque Deus não podia ou não podia de maneira alguma distinguir os hebreus dos egípcios. Não, irmão. Deus, Ele é soberano. Então nós sabemos, irmãos, que Deus estava vendo a obediência do povo de Israel. Porque quando ele passasse e visse a marca do sangue sobre o umbral da porta, o Senhor passaria por cima, então não de maneira alguma haveria mortandade sobre aquela casa. Aproveitando a oportunidade. O que eu quero dizer aqui nesta noite, que o Espírito Santo de Deus coloca no meu e no seu coração nessa noite, porque a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, mas ela vai até a divisão da alma. E eu tenho a certeza que Deus, aleluia, já está falando conosco. E quando eu olho para este texto, nós vemos aqui um Deus, aleluia, a qual Ele deixa oportunidade para que o ser humano se prepare, para que quando o arrebatamento acontecer, ele não venha ficar aqui para a grande tribulação. Quando eu olho para a Bíblia, nós vemos ali em Deuteronômio, capítulo de número 28, no seu versículo 1, nós vemos Deus colocando diante de Israel uma grande oportunidade. Quando o Senhor coloca diante deles e diz: será, pois, que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito será na cidade, bendito será no campo. Israel estava tendo oportunidade vinculada à obediência.
E do momento em que eles dessem ouvido à voz do Senhor, com certeza as bênçãos viriam sobre eles. Quando nós olhamos neste texto, que é a bênção sobre o monte de Gerizim. Gerizim significa terra estéril, e o Senhor derramaria sobre aquele lugar e sobre a vida do povo de Israel bênçãos e bênçãos, porque Provérbios 10 e 22, a Bíblia nos diz que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E quando eu olho para este texto, eu começo a ver aqui, que se Israel não dessem ouvido à voz do Senhor, e não guardasse, aleluia, os seus mandamentos e os seus estatutos, no capítulo 28 e no versículo 15, seria diferente. As maldições viriam sobre o povo de Israel. Então o que eu quero dizer nesta noite, é que se eu e você, que estamos ouvindo esta mensagem nesta noite, não passarmos a aproveitar a oportunidade que Deus tem nos concedido, com um vínculo de obediência, pode ter certeza de uma coisa: nós perderemos e deixaremos de ser abençoado. Quando eu olho também para este texto do capítulo de número 28 e versículo 1, eu vejo Deus provando o amor de Israel para com ele, porque Deuteronômio capítulo 6 e versículo 5, a Bíblia nos diz: pois amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então Deus estava vendo, Deus conhecia aonde estava o amor do povo de Israel. E eu quero dizer nesta noite, que a prova do nosso amor para com Deus, não é eu ter uma boa oratória, não é eu ter um bom ensinamento, não é eu ter um conhecimento profundo das Escrituras, mas irmão, o amor para com Deus, aleluia, é a obediência, porque a obediência é a qual nos levará um dia ver Cristo face a face. A obediência, aleluia, é ela que nos fará, irmãos, aleluia, aleluia, desfazer das coisas deste mundo, renunciar o mundo e viver para Cristo, porque o próprio Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncia, aleluia, e siga-me. Então era uma decisão, aleluia, a qual ali os discípulos e os que ouviam tinham que tomar. Mas eu estou falando hoje sobre aproveitando a oportunidade. Quando nós olhamos para o texto, 2 Reis, capítulo de número 5, nós vamos ver aqui algo muito maravilhoso, que quando Naamã, um homem de posição, um homem que tinha ali muita gente a seu serviço, era um homem, irmãos, a qual sobressaía, entre meio ou em todos os lugares, mas Naamã, porém, era uma pessoa leprosa, não podia de maneira alguma, se fôssemos ver no tempo da lei, ele tinha que estar afastado, ou ele tinha que estar em um leprosário. Mas Naamã, um dia, levando para sua casa, cativa, uma menina, e ela observando e olhando, e ela disse para sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. E naquele momento Naamã, ele escuta, ele manda carta para o rei de Israel. O rei de Israel fica indignado, mas ali estava Eliseu. Eliseu escuta, e Eliseu fala: não se preocupe não, manda ele vir até mim, que ele vai ver que há profeta em Samaria. E nós vemos, irmãos, aleluia, em Israel, quando nós olhamos aqui, o meu coração se alegra, irmãos, aleluia, por quê?
Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Nós observamos e vemos, irmãos, que quando Naamã chega na sua comitiva, quando Naamã chega, aleluia, ali, irmãos, com todas as polpas, chega, irmãos, com a sua comitiva de cavaleiros e carros, nós vemos, irmãos, que ele esperava que Eliseu fosse até ele e estendesse a sua mão sobre ele, e ele ficaria curado. Mas eu quero dizer nesta noite, que as coisas não é da maneira que nós queremos, a coisa é do jeito que Deus quer, tem que fazer como Deus quer, temos que ser obediente à voz do Senhor, temos que ser obediente à voz do Senhor e aproveitar a oportunidade que Deus tem nos concedido. Então Eliseu olha, aleluia, quando Geazi chega até Eliseu e fala, olha, Naamã está aí. Eu creio que Eliseu estava, irmãos, creio eu, orando, a Bíblia não relata, mas eu creio que naquele momento Eliseu fala, não, fala para ele mergulhar 7 vezes na água do Rio Jordão, que ele vai ser curado. Então ele começa a questionar, ele começa a olhar para a posição dele, e ele não queria de maneira alguma ceder-se ao mandato de Deus da parte de Eliseu. Mas, irmão, ele estava perdendo a única oportunidade que ele tinha de ser curado da lepra. E até então, irmãos, ele cai em si. Aleluia, e ele mergulha 7 vezes na água do Rio Jordão, e quando ele sai na 7ª vez, ele sai curado da lepra, e o nome do Senhor foi glorificado, e o nome do Senhor, aleluia, foi exaltado, porque o Senhor fez ali um grande milagre na vida de Naamã. E olhando para esta oportunidade que Naamã, aleluia, aproveitou com um vínculo de obediência, irmão, Deus me ensinou algo muito importante aqui, é que Deus tem mais para dar do que nós para oferecer. Naamã, ele teve que mergulhar pelo menos 7 vezes só, e a cura de Naamã foi muito grande. Então Deus tem mais para dar do que nós para oferecermos. Quando nós olhamos para a Bíblia, aproveitando a oportunidade, vinculada com a obediência, hoje tem muita gente que vai perder a oportunidade de entrar nas mansões celestiais, porque Deus está dando a oportunidade, mas Ele não está aproveitando a oportunidade, e muito menos sendo obediente à palavra do Senhor. E quando eu olho para Lucas capítulo de número 19, o meu coração se alegra, irmão, porque Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu, irmãos, era um publicano, a qual não era muito bem visto pela sociedade, porque cobrava os seus impostos, e poderia Zaqueu estar cobrando mais do que valia. Então todos falavam de Zaqueu, mas chegou um dia que Zaqueu resolveu ter uma mudança na sua vida. Zaqueu procurou ver quem era Jesus, porque com certeza Zaqueu ouviu, Jesus está fazendo milagre, Jesus está curando o cego de Jericó, Jesus está, aleluia, Jesus está fazendo maravilhas e maravilhas. E Zaqueu sentiu dentro de si a necessidade de ter uma mudança de vida. E Zaqueu corre até uma figueira, ele sobe sobre a figueira, e ele espera quando Jesus, aleluia, vem se aproximando. E quando ele chega debaixo da figueira, Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aqui Deus me fez entender, irmãos, a oportunidade vinculada à obediência, porque Zaqueu ouviu, e Zaqueu desceu depressa, e recebeu Jesus gostoso, e recebeu Jesus com júbilo, e foi uma festa na casa de Zaqueu. Irmãos, aquele que aproveita a oportunidade vinculada à obediência, pode ter certeza de uma coisa, as bênçãos do Senhor vai fluir sobre a sua vida, a bênção do Senhor vai fluir sobre o seu lar e sobre o seu trabalho. E naquele momento, começou a ter uma mudança de vida, que Zaqueu disse, Senhor, se tenho eu defraudado, eu vou restituir quadruplicado mais, eu vou dar 4 vezes mais. E naquele momento, o Senhor Jesus, conhecendo o coração de Zaqueu, ele disse, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E olhando aqui, Deus me fez entender também, irmãos, que Deus tem mais para dar do que nós para oferecer. Zaqueu apenas tinha que descer da figueira,
e receber Jesus gostoso. Aleluia. Então nesta noite, você que está ao alcance, aleluia, está sintonizado, aleluia, por este meio de comunicação. Jesus está te dando oportunidade. Jesus está te dando oportunidade. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo em Mateus capítulo de número 25, aleluia, algo muito importante aqui. Nós vemos, irmãos, que a Bíblia fala das 10 virgens. Olhando e observando, todas pareciam iguais. Todas, irmãos, vamos dizer aqui, todas iam ao templo. Todas as vezes estavam no templo, pareciam. Mas quando, irmãos, aleluia, nós vemos aqui que as loucas, quando todas tosquenejaram, e ouve-se o brado, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, elas começaram a preparar a sua lâmpada. Mas para as loucas era tarde demais. Elas tinham a lâmpada, mas não tiveram o azeite. O que eu quero dizer nesta noite, que o Espírito Santo coloca no meu coração: não adianta apenas ter lâmpada, se o azeite que simboliza o Espírito Santo de Deus não estiver na nossa vida. Não adianta ser templo, se a presença do Deus Todo-Poderoso não está em nós. 1 Coríntios 6:19, a Bíblia nos diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Então nós vemos, irmãos, que a presença de Deus é a que faz toda a diferença. Oportunidade. Deus é o Deus da oportunidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Mateus capítulo de número 19, Jesus, ele se depara com um mancebo de qualidade, ou um mancebo rico. E naquele momento o mancebo pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Sim, eu conheço os mandamentos, desde a minha meninice. Mas ainda te falta alguma coisa. O que me falta? Aleluia. E naquele momento, o Senhor disse assim: vai, vende tudo que tens, reparte aos pobres, segue-me e terás um tesouro no céu. E ele voltou para sua casa, cabisbaixa e triste, porque o seu coração estava preso na riqueza. Tem muito nos dias de hoje que vão perder a oportunidade de entrar na mansão celestial, porque o seu coração está preso nas coisas desta vida. Igreja, irmãos, eu quero aqui, pela direção do Espírito Santo, dizer para vocês: tudo isso que está acontecendo, Jesus está à porta. Jesus está voltando, e tem muitos brincando com a oportunidade que Deus está concedendo. Tem muitos brincando de ser crente. Eu quero te dizer também que posição financeira não leva para o céu de maneira alguma. Conhecimento ou faculdade não leva de maneira alguma para o céu. Temos que fazer enquanto nós estivermos aqui, mas o que vai nos levar para o céu é ter uma vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Como o Senhor disse para Moisés: eu descerei sobre o Egito, eu passarei pelo Egito e vou destruir todos os primogênitos do Egito, mas eu vendo sangue, eu passarei por cima. Deus ainda procura a marca, Deus ainda procura o sangue, aleluia. E fica uma pergunta para mim e para você nesta noite: está o sangue do Cordeiro espargido sobre o umbral da nossa porta? Quando nós olhamos para a Bíblia, aleluia, nós podemos observar que as oportunidades, Jesus é maravilhoso em oportunidade. Quando Jesus chega, lá em João capítulo de número 9, e versículos 6 e 7, Jesus, ele chega diante daquele homem cego de nascença, e naquele momento Jesus, ele gospe, faz lodo e toca sobre os olhos daquele cego, e ele diz para aquele cego: vai, lava-te no tanque chamado Siloé. Irmãos, e quando ele foi e lavou, ele voltou vendo. Irmão, oportunidade vinculada com a obediência, porque se aquele moço não obedece, não aproveita a oportunidade, se tivesse vivo até hoje, estava cego até hoje. Hoje tem muita gente cego espiritualmente, porque não estão acatando a oportunidade
oportunidade que Deus está lhe dando. Não lê Bíblia, não ora, não tem compromisso com Deus, tem mais compromisso com o homem do que compromisso com Deus, teme mais o homem do que temer a Deus. Mas a Bíblia nos diz: para que temer o homem que mata o corpo e nada mais faz com o resto, mas temer a Deus que mata o corpo e ainda, aleluia, leva a alma para o inferno. Irmão, o arrebatamento, se as trombetas soassem agora, como é que nós estamos? Estamos aproveitando a oportunidade, irmão? Estamos acatando a oportunidade a qual Deus tem nos concedido? Quando nós falamos de marca, quando nós falamos de sinal, nós olhamos para a Bíblia, irmão, nós começamos a ver que quando Josué, no capítulo de número 2, ele manda os espias espiar Jericó, eles entram na casa de Raabe. Então Raabe, irmãos, os esconde. Raabe, aleluia, os livra, para que eles não viessem ser presos. Então nós vemos, irmãos, que depois que os espias, antes de ir embora, eles fazem uma aliança com Raabe, da parte de Deus. O negócio era de Deus, porque eles disseram, no capítulo 2, versículo de número 18, olha, pela janela que nós descermos, você vai colocar um fio de escarlate, a qual, quando nós voltarmos para poder destruir Jericó, nós vamos ver aquele fio, nós vamos ver aquela marca, e nós vendo a marca, não destruiremos, porque sabemos que é a tua casa, então ficarás livre do que vai acontecer sobre Jericó. Mas o meu coração se alegra, irmão, é que o Deus que nós servimos, Ele trabalha, aleluia, da maneira que muitas das vezes foge da lógica humana. Analise para vocês ver que a própria Bíblia diz que o muro de que a casa de Raabe estava sobre o muro de Jericó. Não estava sobre outro lugar, não. Estava sobre o muro de Jericó. E quando nós observamos aqui, irmão, nós vemos que, segundo os historiadores, era 32 mil quilômetros ao seu derredor, 9 metros de altura e 6 metros de espessura, diante do povo de Jericó. O muro de Jericó era algo que não podia ser destruído, mas eles não conheciam o poder do nosso Deus. Por quê? Porque no momento em que o povo de Israel começou a rodear, aleluia, a cidade de Jericó, deram 6 voltas calado, deram 6 voltas sem dar um grito, porque era a ordem da parte de Deus. Mas quando na 7ª ou na 6ª vez, deram 7 voltas, 13 voltas em tudo. E aí Josué disse: gritai, porque o Senhor vai entregar Jericó nas nossas mãos. E naquele momento que ele gritou, que eles gritaram, o muro de Jericó veio por terra. Mas a coisa mais maravilhosa que eu vejo nessa passagem, irmão, é que a casa de Raabe estava sobre o muro. Aleluia. E quando o muro de Jericó caiu, que virou ruína, eu tenho a certeza, irmão, aleluia, a Bíblia não relata, mas que a mão de Deus estava amparando a casa de Raabe, e a casa de Raabe estava no centro da mão do nosso Deus. O que eu quero nesta noite dizer para você: continue servindo a Deus, aproveitando a oportunidade que Deus tem te concedido. Por quê? Porque a oportunidade muitas das vezes não acontece 2 vezes, se tratando de uma só coisa. Em rápidas palavras, nós vemos que o Senhor, aleluia, sabemos, irmãos, que a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal era a primícia de Deus que estava dentro do Éden. E o Senhor tinha dito para Adão: não toque, não toque, não coma, porque do momento em que você tocar na árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. A desobediência, Adão não aproveitou a oportunidade e nem obedeceu a palavra do Senhor, comeu. E sabe o que aconteceu, irmão? No capítulo 3, versículo de número 23, ele foi expulso do jardim do Éden. A desobediência vai expulsar muita gente de entrar
no reino do Senhor. Então eu quero vos deixar esta palavra, aleluia, para que o Senhor continua falando no seu coração, para que o Senhor continua derramando das ricas bênçãos sobre a sua vida. Irmãos, só quero aqui, irmãos, falar para todos os irmãos que estão sintonizados nesta programação. Não se desespere pelo que está acontecendo não, irmão. O nosso Deus, a qual Isaías viu assentado num alto e sublime trono, está no controle de todas as coisas. Como o Senhor sustentou a casa de Raabe quando o muro de Jericó caiu por terra, Deus está sustentando a nossa casa no meio, aleluia, de toda essa situação que está acontecendo. A situação dentro do Egito, quando o Senhor desceu para destruir os primogênitos do Egito, aleluia, estava, irmãos, tão terrível. Seria algo, irmãos, que muitos se lembrariam desse dia, aleluia, muitos vão lembrar desse dia, do que está acontecendo agora, mas Deus está sustentando a sua igreja. Então procuramos a obedecer a Deus e aproveitar a oportunidade que Deus tem nos concedido. Que Deus continue a cada dia falando em cada coração. Deus vos abençoe.